os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu gostaria de continuar comunicando com os irmãos acerca das 3 estratégias de Satanás, ou 3 ataques de Satanás contra nós, contra os cristãos, principalmente contra os pastores, contra os obreiros, evangelistas, diáconos, aquele irmão, aquela irmã que se destaca na obra do Senhor, com fervor e com alegria. E os 3 ataques, ou as 3 estratégias que Satanás usa: primeira, astúcia cilada do diabo; segundo, resistir nos dia mau; e terceiro, dardos inflamados. Eu gostaria de falar nesse dia sobre resistir no dia mau. Seria a segunda estratégia, ou o segundo ataque de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Efésios capítulo 6 e o versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Paulo, ele nos convida a nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos resistir nos dias maus. E sem dúvida, como surge dias maus em nossas vidas. Todos os dias enfrentamos alguma situação, enfrentamos alguma dor, algum lamento, alguma tristeza, e Satanás muitas vezes se utiliza desse segundo ataque, dessa segunda estratégia, dias maus. E esses dias sempre surgem. Às vezes para uns passa uma semana sem ter dias maus, para outros passa 15 dias sem ter dias maus, mas muitas vezes esses dias maus nos abatem. Dias maus chamado angústia, dias maus chamado tristeza, dia maus chamado dor, dias maus chamada rejeição por aqueles que estão ao nosso redor. É preciso estarmos revestidos da armadura de Deus, para que possamos resistir esses dias maus. O nosso irmão, o patriarca Jó, ele teve os seus dias maus na área financeira, dias maus na área familiar, dias maus na área emocional e dias maus na área da saúde. E a sua saúde o afligiu por muitos anos. Foi dias e dias de dores e de afronta. Devemos estar preparados para esse dia mau. Escute-me, todos aqueles que são chamados por Deus enfrentarão dias maus. Ninguém escapa. Ninguém escapa do dia mau. Quantas vezes a enfermidade ataca um filho durante a noite, e então surge uma noite, um dia mau. Quantas vezes nós acordamos bem e de repente surge uma notícia ruim. São dias maus. Todos nós enfrentamos esses dias maus. Por isso que Paulo, com veemência, com ousadia e com autoridade, ele nos convida: revestivos de toda a armadura de Deus.
Para que nos revestir? Sim, para enfrentarmos esse dia mau. Todos os que são chamados por Deus enfrentarão dias maus. Adão teve o seu dia mau quando ele descobre, após ceder à tentação da sua esposa e da serpente, ele olha para si mesmo e para sua esposa: estão nus. E aí surge o desespero, surge a vergonha, surge a afronta, surge o dia mau. Abraão, ele teve o seu dia mau. Eu fico imaginando o dia que Abraão está caminhando para Moriá, carregando o seu filho, conduzindo o seu filho. Deus o havia pedido em sacrifício. Eu fico imaginando como foi aquele dia de Abraão, dia de dor, dia de lamento, dia de temor, dia de angústia. Não pense vocês, Abraão, um grande profeta, estava cheio de fé, a ponto de não ter angústia, a ponto de não sofrer, saber que sacrificaria o seu filho. Sim, Abraão teve o seu dia mau. Josué descobre o anátema no meio do povo. Josué, o grande general, teve também o seu dia mau. Quando Israel, após vencer Jericó, vai enfrentar uma cidade minúscula, comparando com Jericó, chamado Ai, e foge diante de uma cidade insignificante. Josué teve o seu dia mau. Então ele vai diante de Deus e fala com o Senhor, e Deus diz: anátema no meio do povo. São dias maus que perseguem aqueles que são chamados por Deus. São dias maus que acontecem com aqueles que querem ver piamente, viver em santidade, viver em fidelidade. São dias maus que acontecem com aqueles que não querem abrir mão com o pecado. Josué teve o seu dia mau. Jesus, o nosso Salvador, teve o seu dia mau, quando ele declara para os seus discípulos, dizendo, no Monte das Oliveiras, em Getsêmani: eu estou angustiado até a morte, fiquem aqui e velem comigo. É o dia mau para Jesus, o dia da dor para Jesus, o início do Calvário. Eu estou angustiado até a dor, até a morte, disse o Mestre. Paulo teve o seu dia mau, quando, e muitos dias, quando ele diz, em uma de suas epístolas a Timóteo: todos me abandonaram, os meus amigos me deixaram, os meus companheiros me deixaram. Ele só confessa uma coisa: o Senhor esteve comigo, o Senhor me assistiu, o Senhor me apoiou, o Senhor me deu força, mas ninguém esteve comigo quando eu enfrentei o julgamento de Nero, homem horrível, terrível e assassino. Então todos que são chamados por Deus têm os seus dias maus. Eu me lembro, meus irmãos, rapidamente eu quero testemunhar para vocês, que muitas vezes surge angústia nos nossos corações, e geralmente pastores são assaltados com essas angústias.
E parece que a gente entra para uma caverna. Parece que a gente entra para a caverna de Elias. E ali fica um dia, 2 dias, 3 dias angustiado, sofrendo. Eu me lembro que na cidade de Telêmaco Borba, quase toda semana, parece que vinha esse dia da angústia. E eu entrava para a caverna. E nessa caverna, muitas vezes eu ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias, sem sorrir, sem sentir prazer. Mas eu percebi que era um ataque de Satanás. Eu percebi que Satanás queria destruir a minha alma, destruir a minha vida. Então, certo dia, em oração, eu disse para mim mesmo, em nome de Jesus, nunca mais entrarei nessa caverna, nunca mais permitirei entrar em angústia e desespero. As angústias acabaram? Não. As dores passaram? Não. O lamento passou? Não. A tristeza passou? Não. Mas nunca mais voltarei para aquela caverna. Nunca mais entrarei para aquela caverna, vivendo momentos, parece que de angústia, de dor e de sofrimento. Prezado companheiro, prezado amigo, prezado irmão, revista-se das armaduras de Deus, para que você possa resistir no dia mau, nos momentos de afrontas, de dor e de angústia. Não se entregue para Satanás jamais, não se entregue para o diabo jamais, mas enfrente o seu dia mau, revestido nas armaduras de Deus.